Oi, gente! Mais um vídeo sobre a lição da escola sabatina que está sendo estudada nesse trimestre sobre o grande conflito. Eu tô fazendo esse vídeo propositadamente hoje, segunda-feira, não fiz ontem, porque eu queria contar para vocês sobre uma experiência que eu tive hoje. E eu sabia que ia acontecer, que era o eclipse, mas eu queria passar pela experiência primeiro para poder contar para vocês. Às 12h15, 12h10 mais ou menos, o eclipse começou e você colocava os óculos especiais e dava para você ver um pouquinho a lua se colocando na frente do sol. E demorou mais ou menos 1 hora. A gente fez uma festa lá do lado de fora, lá na praça do condomínio. E os vizinhos chegaram, foram colocando as cadeiras e a gente começou a conversar, todo mundo desejando feliz dia do eclipse para todo mundo. Uns estavam fazendo cachorro quente, outros estavam fazendo churrasco, e o texano só quer uma desculpa, né? Inclusive pessoal vindo de outros estados também para visitar as pessoas que moram aqui nessa área. E para ver, porque o eclipse não pode ser visto por todos os Estados Unidos em sua totalidade, como foi aqui no Texas, aqui em Dallas. Então, eu queria contar para vocês porque foi uma experiência ímpar, uma coisa tão fenomenal, tão extraordinária. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. Mais ou menos, claro que eu sabia o que as pessoas diziam, mas eu não acreditava que podia ser assim. Então, como é que pode o sol parar de dar o brilho do dia? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu sentei na cadeira, mais ou menos a totalidade mesmo começou a 1h40 da tarde. O sol estava assim no centro do céu, tanto é que eu coloquei minha cadeira numa sombra e aos pouquinhos o sol foi escurecendo e o dia foi se tornando uma tardezinha e de repente a gente viu aves voando, alguns pássaros meio desnorteados procurando local para pousar, revoadas de pássaros em outros lados, e nós começamos a ver então estrelas no céu, planetas, e a coisa começou a ficar muito escura. E quando foi assim, mais ou menos, isso só durou uns 4 minutos. E se vocês quiserem ver, eu fiz uma live, coloquei no meu canal, vocês podem olhar lá. Como eu fiquei excitada, nem consegui falar português, fiquei falando inglês com o pessoal que estava ao redor, mas no finalzinho eu falo alguma coisa em português. Mas olha, ficou totalmente escuro. As luzes do condomínio, que são luzes que elas acendem automaticamente com a escuridão, quando chega a noitinha, todas elas acenderam, porque a gente não conseguia ver um palmo além do seu nariz, porque era escuridão total. Estávamos no meio de uma escuridão que você só vê mesmo no meio da noite, mas era 1h40 da tarde. E de repente a gente viu o que eles chamam de corona, que é um brilho todo ao redor do sol, e depois aí começa como uma pedra de diamante aparecer, e aí já começa a voltar tudo ao normal. Mas olha, eu posso dizer para vocês que foi uma experiência ímpar. Aí eu fui procurar na NASA, a NASA, né? Qualquer um pode procurar. E eu encontrei aqui alguns documentos. Não dá para vocês verem, não. Mas eu quero que vocês saibam que se vocês forem para o site da NASA, vocês podem ter uma relação de todos os eclipses que aconteceram há mais de 200 anos, tá? Então, porque esse livro aqui que a gente está estudando, lendo, que vocês estão estudando e lendo, e eu acompanhando com vocês nessa lição, é o grande conflito.
E na página 300 e... Deixa eu só ver aqui para eu não dizer besteira, tá? Mas é na página 306. Ellen White diz que houve o escurecimento do Sol, tá? E foi em 19 de maio de 1780. E foi aí que a profecia de Marcos 13, 24 e de Joel 2, 31 se cumpriram. Olha só. Aí tem uma pessoa dando falando como é que foi aquele dia, porque em 1780 ela não estava viva, mas ela tem histórias que ela leu no jornal. E essa pessoa contando ela coloca o que essa pessoa fala. Eu vou ler para vocês. Acenderam-se velas. As aves retiravam-se para seus poleiros e iam dormir. O gado ajuntava-se no estábulo e berrava. Os pássaros entoavam o seu gorjeio vespertino. Eu cresci escutando essa história. Na minha imaginação infantil, eu lembro que eu perguntei, por que as aves iam dormir? Por quê? O que aconteceu? Depois me explicaram. Porque elas pensavam que estava à noite, porque escureceu. Então, a NASA me fala que em 19 de maio não houve nenhum eclipse total. A NASA me fala que houve um eclipse no dia 27 de outubro, durou 2 minutos. O daqui durou mais ou menos 4 minutos. E depois teve um no dia, esse de maio 4, que é o total, maio 4 de 1780. Houve realmente um eclipse total e a duração foi de 1 minuto e 21 segundos. Olha só, mas no dia 19, e ela fala do dia mais negro da Nova Inglaterra, e vocês sabem que a Nova Inglaterra é lá na costa leste dos Estados Unidos. Eu moro aqui em Dallas, no centro do Texas. O Texas está mais ou menos no centro para o sul, perto do Golfo do México. E quando eu vou para a minha direita é a costa leste, porque é toda margeando o Atlântico, e a oeste é do outro lado, no Pacífico. Então, ela está falando aqui que esse aconteceu o dia mais escuro da Nova Inglaterra. Aí realmente tem uma... Vocês podem ir vocês podem procurar, inclusive, na internet. É uma coisa incrível, sabe? Se você só não sabe a verdade, se você não quiser saber. Se você sair para querer procurar e encontrar a verdade, você vai encontrar, tá? A verdade dos fatos, tá? Porque a verdade da palavra de Deus é a palavra de Deus. Estou falando a verdade dos fatos que eram colocados para nós e nós aceitávamos sem nem piscar, né? Eu não fazia perguntas. Então, olha o que é dito no jornal. Isso aqui é de jornal, tá? Um jornal de 19 de maio de 1780. E diz assim: o dia das trevas da Nova Inglaterra aconteceu em 19 de maio de 1780, quando um escurecimento incomum no céu diurno foi observado sobre os estados da Nova Inglaterra e partes do leste do Canadá. Acredita-se que a principal causa do evento, e hoje, com certeza, porque eles fizeram estudos e viram que por scars nas árvores, por marcas nas árvores das florestas, que aconteceu, foi uma fumaça, esse evento foi causado pela combinação de fumaça de incêndios florestais e uma névoa espessa e cobertura de nuvens. Aí outra pessoa que presenciou, ela fala: às 2 da tarde, naquele dia, uma chuva de fuligem fina começou a cair, cheia de folhas queimadas e de cinza. Então, é confirmado que esse dia mais escuro da Nova Inglaterra, que engraçado, Ellen White diz que foi o cumprimento de profecia, mas por que na Nova Inglaterra? Por que não lá em Jerusalém? Por que não lá em Israel?
Mas isso tudo eu quero começar contando para vocês para fazer uma pergunta. Com que autoridade Ellen White diz que aquele eclipse que aconteceu no dia 4 de maio, ele foi cumprimento de profecia e o de hoje não foi? Vocês acham que a volta de Jesus estava mais perto lá em 1780 ou está hoje? Então, Ellen White escreve o livro Grande Conflito baseado no Assim diz o Senhor, baseado no me foi mostrado, mas não é isso. Então, vocês querem continuar estudando? A gente vai continuar encontrando as coisas que estão aqui, mas não estão na Bíblia e nem na história. Então, vamos lá. Primeiro, essa é a lição 2, né? De abril, que vai do 6 ao 12 até o próximo sábado. E o título da lição é Amor ou Egoísmo? Vocês sabem que Jesus preveu, ele disse, eles mostram aqui alguns versículos, por exemplo, o versículo de Lucas 19, 41, 44, e que ele fala, deixa eu ver se eu coloco aqui, fala do povo de Israel, o povo lá em Jerusalém, onde ele estava, que matava profetas e sacerdotes e não guardava os mandamentos dele. Porque, olha, aqui no início, ele está dizendo que foi a estratégia de Satanás. A destruição do templo de Jerusalém, a tomada de Jerusalém, foi estratégia de Satanás. Aí eu pergunto para vocês, e aonde está a soberania de Deus? Porque existem vários versículos que eles colocam aqui, dizendo, mostrando esse Lucas 19, 41, 44 e João 5, 40, é dizendo que o povo não aceitou Jesus, e isso é verdade. A grande maioria não aceitou a Jesus como Salvador, tá? Mas eles deixam de fora, propositadamente, Mateus 23, 39. Que ele diz assim, vocês depois vão ver Mateus 23 num todo, para vocês terem ideia. Ele diz assim, olha, tanto chorei por vocês, Jerusalém, tanto orei e pedi para vocês que vocês se arrependessem, porém foi tudo inútil. Agora, nunca mais vocês vão me ver. Aí você para aí? Não, você continua. E é isso que eles não colocaram aqui na lição. Porque na lição ele diz assim, Jerusalém, vocês nunca mais vão me ver. Até que vocês digam, Baruch Haba Beshem Adonai. Isso é em hebraico. E quer dizer, bendito é aquele que vem no nome do Senhor, que é Jesus. Existe uma promessa para Israel. O povo de Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias. Vocês da igreja adventista, vocês não são Israel. A igreja não é Israel. E o que Ellen White fala com relação à destruição do templo, ele diz assim, ó, que não será deixada, que ela fala que é a estratégia de Satanás, né? Não será deixada pedra sobre pedra. Eu fui lá e vi. Eu acho que é a Rua Salomão, alguma coisa. Esqueci, mas é ao redor ali de onde era o templo, né? Você vê várias pedras de centenas de toneladas no chão, como se tivessem sido jogadas lá de cima, porque elas foram jogadas lá de cima, e algumas estão lá no chão ainda. Dizem que quando colocaram fogo no templo, o templo era todo feito de madeira. Claro que tinha ouro e tinha muita pedra, todo feito de pedra, mas também tinha madeira e muito ouro. E os romanos viram que o templo tinha sido destruído. O calor era tanto, mas o calor ele não destrói as pedras. Como assim?
Mas Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Então, houve uma autorização para que, uma ordem para que os soldados fossem tirar pedra sobre pedra. Tiraram uma pedra após a outra para raspar a pedra, porque o ouro do templo derreteu e entrou pelas frestas das pedras. Então eles tiveram que arrancar as pedras, raspar as pedras, e algumas eles empurravam do monte abaixo. E aí você me diz que isso foi estratégia de Satanás? Sabe? É muito foco dado a Satanás em tudo que a gente lê de Ellen White, né? Mas eu acredito que Deus, ele tem uma soberania, tá? E ele vai fazer de acordo com a vontade dele. Ele permite coisas acontecerem. E isso que aconteceu, já ouviu falar quando Moisés fala, quando ele fala para Moisés, diz assim, olha, eu tenho aqui uma bênção e a maldição. Qual você vai escolher? Isso é estratégia de Satanás. Pare de dar a culpa a Satanás pelas coisas que você faz. Deus fez um pacto com o povo de Israel. E ele disse, se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados. Se vocês não fizerem isso, vocês serão amaldiçoados. Tá? Isso não foi estratégia de Satanás. Isso é poder de Deus, soberania de Deus. Aí, depois aqui tem... eu continuei, né? Eles falam aqui que a igreja cresceu rapidamente. E é verdade, a igreja cresceu rapidamente. E depois eles falam que a tocha foi passada. E eles acham que em 1844 a tocha foi passada, quase se apagando, para a igreja adventista, que é a igreja remanescente. E que não é verdade. Sabe como eu provo isso para vocês? Vai ler a história da igreja. Porque nós, dentro da igreja adventista, nunca estudamos a história da igreja. Você vai ver o que realmente aconteceu. E, inclusive, no website eu coloquei uma carta enviada sobre os valdenses, que eles até hoje nunca não sabem o que é essa história de guardar sábado. E dizem que que os guardadores de sábado, e o povo adventista foi e resgatou da mão deles. Mas olha, a igreja cresceu sim. Por isso que a gente está aqui. E uma coisa que eu dizer a vocês mais, a soberania de Deus, sabe? Eu tenho coloquei aqui, eu vou falar para vocês mais adiante. Aí ele diz, eles dizem aqui, que apesar da perseguição, a igreja teve fé e continuou e progrediu e prosperou, né? Mas é realmente a igreja, tá, gente? A igreja que é constituída desde os discípulos e desde o Pentecoste, que foi quando o Espírito Santo foi derramado, até os dias de hoje, por todo aquele que crê em que Jesus é o Filho de Deus e o Messias que veio morrer pelos nossos pecados, que foi morto, que foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras, está lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Até hoje, todos esses são a igreja de Deus. Então, a igreja cresceu sim, mas vai ler sobre a história da igreja e você vai ver que não é a igreja adventista. Uma outra coisa aqui, ele diz, aqui na terça-feira, né? Aí ele diz que na quarta e terça, ele diz assim, que precisa cuidar da comunidade. Realmente precisa. Lá em João 13, ele diz assim, Jesus próprio, amem uns aos outros, um novo mandamento eu vos dou, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E quando vocês, através desse testemunho que vocês darão, amando-se uns aos outros como eu amei a vocês, e as pessoas vão ver que vocês são meus discípulos mesmo, pelos frutos de amor um pelo outro que vocês têm. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aqui ele fala sobre tomando conta da comunidade. Me mostra qual é a igreja que toma conta da comunidade com dinheiro da igreja. Porque se disser que é verdade, eu vou dizer para você que não é. Sabe por quê?
porque você sabe que todos os projetos de comunidade para ajudar com cesta básica, saúde, tudo que precisa para ajudar a comunidade, é feita uma arrecadação e o pessoal da igreja que dá essas coisas. Não vem dos bancos, não vem das caixas de dinheiro do sistema. Isso não é verdade. Então, uma outra coisa que eu ia falar antes aqui para vocês, porque ele diz assim, olha, quando vocês amarem-se uns aos outros como eu vos amei, as pessoas vão saber que eu vim de Deus e que vocês são meus discípulos. E aí, Jesus, quando ele estava lá na cruz, vocês lembram que ele disse assim, olha, ele clamou, Eli, Eli, lama sabachthani. E algumas pessoas perguntaram, ele tá chamando para Elias, porque não falavam o aramaico, né? E ficaram sem saber, mas os discípulos dele sabiam o que ele estava fazendo. Porque ele era um professor também, ele era o mestre deles. E eu tenho muita certeza de que Jesus, enquanto aqui na Terra com esses discípulos, eles aprenderam a memorizar os textos que Jesus dava para eles. E até crescendo, porque eles eram judeus, eles não tinham a Bíblia para colocar debaixo do braço para decorar o verso áureo da lição, não. Eles decoravam mesmo trechos inteiros da Bíblia, do Velho Testamento que era disponível, né, para eles naquela época. E aí Jesus, na última hora, ele diz assim, ele faz o que todo mestre faria. O mestre, ele começa a recitar um parágrafo, ou um texto, ou um salmo, como Jesus fez, e ele sabia, os discípulos sabiam o que ele estava fazendo. Ele começou a recitar e os discípulos terminaram. Agora, o que ele estava recitando ali? Ele estava recitando o Salmo 22. Já vi tanta gente pregando aí nas igrejas adventistas de que ele estava dizendo que o pai se separou. Deus meu, por que me desamparaste? Que ele foi desamparado do Pai. Gente, Jesus é Deus. Ele estava dizendo o início do Salmo 22, porque o Salmo 22 é uma profecia sobre a vida e morte de Jesus. E no final desse Salmo 22, sabe o que ele diz? Isso me dá uma paz no coração e uma alegria de saber que Jesus na cruz estava comigo no pensamento, e você também. Porque nesse salmo, no final desse salmo, que ele fez os discípulos recitarem, o final do Salmo 22, por favor, leiam. No final ele diz assim, é que para um povo que ainda não nasceu, vocês irão testemunhar do poder e da glória de Deus. Para um povo que ainda não nasceu. Gente, somos nós. Jesus estava falando de nós aos discípulos naquela cruz. Salmo 22, vai lá e lê, tá? E quando vocês forem estudar a lição de escola sabatina, pensem no que Ellen White falou lá na página 360 com relação aos eclipses, ao eclipse, ao dia mais escuro da Terra, dizendo que foi cumprimento de profecia, e o que foi que aconteceu aqui nos Estados Unidos ontem com hoje, o eclipse maravilhoso, hoje, 8 de abril de 2024. Que Deus possa abençoar vocês muito. Fique com Deus e leiam a Bíblia. E não tenham vergonha. Tenham coragem. Se vocês forem a uma igreja e alguém trouxer a lição, faça questão de chegar mais cedo lá na escola sabatina. E você faz o seu comentário. Que Deus te abençoe.